É interessante o que eu quero nesse momento, com todo carinho e respeito a toda a população do mundo inteiro, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa seríssima. O Apocalipse, capítulo 6, fala da abertura dos selos. Interessante que Yahu Hanan, que vocês chamam de João Evangelista, observa o sofrimento que esse profeta passou. Ele foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo, mas não morreu. Ele ficou todo acabrunhado. Mas vem cá, mas não era um profeta de Yahu? E por que teve que passar por dentro de uma caldeira de óleo fervendo? Por que Estevão, um homem que andou praticando coisas corretas, teve que ser apedrejado? Por que Lucas, um homem que seguia o Messias, andou com ele, era amigo dele, teve que ser enforcado em uma oliveira na Grécia? Por que Marcos, que você chama de Marcos na Bíblia, que no livro Marcos, na verdade é João Marcos, é Yahu Hanan, o nome dele? No caso, se o nome João estivesse correto, seria João Marcos. Mas é Yahu Hanan, é um outro Yahu Hanan. Foi massacrado, judiado. Por que Pedro, Cafos, que você chama de Pedro, foi crucificado? Por que Tiago, que andou com o Messias, foi morto à espada? Bartolomeu, tiraram o couro vivo. As pessoas que seguiam a Yahu e a Yahushua naquele tempo passado foram perseguidos e chicoteados e massacrados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que matava, queimava e enforcava os profetas. Eu não vou citar todos aqui porque são imensidões. Todos foram judiados. Mas vindo lá de trás, antes dessa época, pega Yashayahu, que você chama de Isaías, sofria. Pega Cozoquiulo, que você chama de Ezequiel, vivia sofrendo. Você pega Abraão lá atrás, ele vivia em sofrimentos, peregrinando. Saiu de Ur dos Caldeus, um sofrimento grande, tocando rebanhos pelo caminho. Naquele tempo era tudo na simplicidade, junto com as pessoas que estavam com ele. Foi até a terra de Canaã. Chegando, mas antes dele ir a Canaã, ele foi ao Egito. Lá no Egito tomaram a mulher dele, depois devolveram a mulher dele. O faraó tomou. Ló, sobrinho dele, escolheu as melhores terras, deixou ele nos lugares mais difíceis, quando ele chegou em Canaã. Ou seja, esses profetas antigos, eles viveram todos em sofrimentos. Observa a história de Jó, que na verdade o nome é Iuve. Homem que passou horrores, sofrimentos, passou tempos de fartura, de riqueza, mas depois foi feito várias provações com ele, ensinando a ele e aos demais. Observa José do Egito, que o nome é Yahucaf,
Um homem íntegro, a própria Bíblia diz que ele era um homem justo, que agradava seu pai, e ao Rucaf, que você chama de Jacó, ele e ao Russaf, que você chama de José, sofreram, ele sofreu. Os irmãos invejaram dele, prenderam ele, judiaram dele, depois se tornou governador do Egito. E a história vai se repetir agora. Eu sou o mesmo homem. Já me prenderam. Filho meu já bateu em mim, quebrou meu braço. Fiquei 5 meses com o braço na tipóia, sofrendo. Não acreditou em mim, eu explicando, eu dizendo. Será que eu quero a maldade, ver meus filhos em más lençóis? É lógico que não. Mas eles cegos, tapados, judiam de mim. Agora eu pergunto para vocês, quem faz isso? Seres invisíveis de Hassatã, utilizando seres humanos que estão no mundo. E ele não utiliza só os seres humanos, não. Utiliza o cavalo, utiliza o boi, utiliza a galinha, o galo para perturbar, comer suas plantações, os porcos e etc. Isso é uma guerra satânica. Eles estão sem corpos carnais e usam as pessoas que estão próximas de vocês, que têm corpos carnais, para judiarem de nós. É o que está acontecendo no mundo. Aí colocar aqui, Apocalipse capítulo 6. Abertura dos primeiros 6 selos. Observa. Abertura dos primeiros 6 selos. Então tem mais de 6. Observa que Al-Ruhanã, que você chama de João Evangelista, ele foi jogado na caldeira de óleo fervendo, todo acabrunhado, ele desapareceu dali e de repente apareceu numa ilha que aqui na Bíblia chama de Patmos. É lógico que é outro nome, mas vamos deixar assim. Observa a história. Eu já disse que chegará um tempo que a gente vai ser transferido de um lugar, ou melhor, transportado, de um lugar para outro, sem usar carros e nem aviões. Ou seja, de forma automática, sem precisar das coisas materiais. Observa a história de Filipe, né? Na Bíblia, estou falando na Bíblia, que você crê na Bíblia, estou usando a Bíblia para ver se você abre os seus olhos. Ele encontrou o eunuco. Aí conta uma história que é mentirosa, que a conversar com o eunuco, aí disse assim, aqui tem água, o que impeça que eu seja batizado? Mas será que ele foi mergulhado em água? Não. Mentira. Ele encontrou a verdade e disse, o que impeça que eu seja mergulhado na verdade agora? Que eu possa andar de forma correta, respeitando a verdade. Inventaram que batizaram ele, que um batizou o outro. Mentira. E depois desapareceu ele e foi encontrado lá em Azoto, que era um lugar longínquo. Mas ele foi transportado de que jeito? De carro, de avião, de moto e bicicleta não existia naquele tempo. Foi encontrado lá em Azoto. Aí tá. Voltando aqui no Apocalipse 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Então tem mais selos para ser abertos? Seres abertos? Eu digo para você. Aí, Al-Ruhanã, que você chama de João Evangelista, faz a seguinte declaração aqui na Bíblia. Ele viu uma coisa feia, feia no mundo, a coisa era ridícula,
coisa difícil de suportar, a população em situação a desejar, enganada total, numa situação cega total pelos padres e pastores, anciões da questão do Brasil e etc. Tudo tomando dinheiro do povo, extorquindo o povo, roubando o povo, e não havia ninguém que poderia mostrar a verdade. Quando ele chorava muito, desesperado, apareceu alguém. Eis aqui o Cordeiro, que veio para abrir o livro e desatar os selos. Está aqui, Juarez Cardoso Vital, falando para vocês o que vocês nunca ouviram na vida de vocês, o que teólogo nenhum nunca disse, o que cientista nenhum nunca disse para você. Eu digo porque eu tenho certeza, porque eu vim da fonte verdadeira para transmitir a verdade a povos, línguas e nações. A figueira brotou. Eles dizem que a figueira é o país de Israel. Mentira! A figueira é a verdade que Israel escondeu, dizendo que o nome Yahweh era muito forte, que teria que esconder para o povo, para a população não blasfemar do nome. E Yahweh me mostra que isso é uma malandragem de Satanás, é uma bandidagem de Satanás, e uma pilantragem de Satanás, enganando o povo, para o povo nunca alcançar a verdade. Como esconder o nome? Se aquele que invocar o nome será salvo, mas como invocar o nome se eles escondem o nome? Aí inventaram vários nomes e colocaram o povo para invocar os nomes que eles invocaram, eles inventaram, e por isso o povo se encontra hoje embaraçado. Eu vejo vários homens aí que dizem que são homens da justiça de vários países do mundo, como a Rússia, a Ucrânia, Israel, o mundo inteiro, em guerra, adorando os seres satânicos que estão governando esse mundo aqui. Esconderam a verdade, vocês abraçaram a mentira e, abraçado com a mentira, maltratando uns aos outros. Agora vem a verdade. Padres e pastores, maometismo, budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, isso é tudo coisa de Satanás. A verdade não tem religião. A verdade não tem templo religioso. A verdade é o homem ou a mulher crer no ser supremo que lhe deu o fôlego de vida, procurar respeitá-lo, respeitar o seu semelhante, andar de forma correta e fim de conversa. Você vai na igreja fazer o quê? Igreja é gaiola que Satanás inventou para reunir o povo para pegar dinheiro, enganando você, extorquindo você, pegando o fruto do seu trabalho que você trabalhou tanto para adquirir. Não é o meu caso. Eu não peço dinheiro para ninguém na internet. Acorda enquanto é tempo. E Yahweh plantou aqui 142 mil para me ajudar a fazer esse trabalho. Observa que o mundo tem 8 milhões de pessoas. Eu estou dizendo que só 142 mil vão me ajudar a fazer esse trabalho. Se eles quiserem ajudar, eu também não posso pedir dinheiro para eles, não. Eles têm que ficar livres. Ajuda se quiser. Eu não posso forçar e pedir um centavo para eles, não. Se quiser ajudar a fazer, ajuda. Se não quiser, o problema é deles. Porque enquanto estiver com o pé nesse mundo aqui a gente é sujeito pedras de tropeço, porque Satanás é que está governando o mundo e coloca pedras de tropeço em nosso caminho. Vocês precisam acordar. Eu estou em um corpo carnal, limitado. E eu tenho que mostrar para vocês que vocês têm que ter paciência, ter calma e deixar de achar que vocês são sábios, porque vocês não têm sabedoria.
Eu tenho deparado com várias pessoas cultas, estudadas, e eu ouço elas e vejo nelas a cegueira. E eu fico calado. Eu falo como pode, eu não consegui estudar, porque eu gostaria de ter feito os estudos deles, para mim seria bem melhor, mas não consegui, porque Satanás não deixou. E eu fico aqui peregrinando no meio de vocês, sabendo a verdade, e quando encontro com eles, fico decepcionados, porque eles não têm o conhecimento que eu tenho. O meu conhecimento vem das alturas, a minha literatura vem das alturas, não é a literatura que Satanás implantou no mundo. Esse livro. Aí tá. Vamos para o Apocalipse 6. A abertura dos primeiros 6 selos. Então teve alguém que abriu apenas os primeiros 6 selos, mas tem mais selos para ser abertos? Seres abertos? Sim, eu sei disso. Aí é o Ruhanã, que você chama de João Evangelista do Apocalipse, que foi jogado dentro da caldeira de óleo fervendo. Vem cá, mas um homem que algo utiliza é jogado dentro da caldeira de óleo fervendo? Aí você fala assim, mas que homem que é de Ial, com a perna quebrada, em 2 lugares? Esse homem não é de Ial, não, esse homem é do demônio. Mas será que é? Será que você analisou direitinho? Será que você estudou toda essa Bíblia mesmo adulterada e viu a história dos profetas? O que acontece? Um livro com 7 selos selados. Está aqui o livro. Esconderam a verdade, fizeram esse livro e selaram por dentro e por fora para você nunca mais sair do cativeiro de Satanás. Aí vem quando Ial-Ruhanã, que você chama de João Evangelista, viu isso, que lá no tempo remoto, lá atrás, foi mostrado para ele essa situação agora, ele ficou desesperado e chorava muito. Porque não existia, nem lá em cima, nem aqui embaixo, em lugar nenhum, que podia abrir o livro e desatar os selos. Apareceu agora um Juarez Cardoso Vital, um homem leigo, sem estudo material, desafiando os pastores, padres, anciões da questão do Brasil e a ciência, e provando que todos os ensinos que estão no mundo são satânicos, enganando a população do mundo inteiro. Está aqui o homem que consegue abrir o livro e desatar os selos. Apenas 6 por enquanto, mas tem mais. Vamos lá. Agora vamos para o Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos seus selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Animal. Você sabia que eu sou um animal? Você sabia que eu sou um cavalo? Você sabia que você é um animal? Você sabia que você é um cavalo? Você sabia que um passarinho é um animal? Você sabia que um passarinho é um cavalo? Você sabia que uma formiga é um animal? Você sabia que uma formiga é um cavalo? Um caranguejo, uma barata? Você sabia? Será que você é inteligente? Será que você é importante? Ou deixou as suas importâncias lá nas alturas e desceu para o cativeiro de Satanás e ficou enganado aqui por ele? E você sabia que eu vim aqui para desenganar você, para lhe ajudar, para lhe tirar do cativeiro de Satanás?
Uma vez, eu tinha um cavalinho branco, inclusive. Peguei o arreio, ele era macio, pegaria aonde encontrava. Peguei ele, trouxe, amarrei em um local, peguei a bride, já tinha colocado o cabresto, peguei a bride, colocar na boca dele, peguei o bacheiro, coloquei no lombo dele, peguei a sela, coloquei no lombo dele, comecei a arriar ele, aí a alma me mostrou. É gente, igual você, só está em outro patamar. Eu tomei um choque. Só que vocês não acreditam em mim, o problema é seu. O que entra no útero de uma mulher para gerar um menino ou uma menina é uma coisinha que precisa do microscópio para visualizar. É menor do que a cabeça de um alfinete. Não poderia estar num rato, numa barata, numa formiga, ou em algo menor ainda, ou no cavalo, num boi, ou em você, ou no corpo de um homem, de uma mulher? Eu disse em um vídeo, a mulher acabou de ganhar um menino ou uma menina. Qual dos dois é maior? Eu respondo, iguais. A única diferença é que o corpo já cresceu e o outro ainda, o corpo vai crescer. De repente o que nasceu dela fica até maior do que ela, o corpo. Mas o serzinho que foi colocado no corpo é o mesmo tamanho. Mas você já ouviu isso de alguém antes? Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos seus selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco. Eu disse para vocês que eu sou um cavalo branco. Aí Satanás monta o paralelo. Pode ver que o macumbeiro veste uma veste branca, para dizer que ele é perfeito. O açougueiro. O açougueiro também veste. O açougueiro veste matando os animais para comer, matando seus irmãos, também veste de branco. Enfermeiro. O enfermeiro veste de branco, o médico veste de branco. Ô, gente, o engano é grande. Satanás enganando. Mesa branca na macumbaria, para dizer que ali está a pureza. A questão do Brasil, quando faz a sua santa ceia satânica, coloca tudo branquinho. Assembleia também. Assembleia de Deus, a mesma coisa, paninho branco. Ou seja, tampando bosta com pano branco. Mas vamos lá, versículo 2. E olhei e eis um cavalo branco. Satanás é copista e é enganador. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Arco inventaram. Ele tinha o poder. Inventaram um arco. E foi-lhe dado uma coroa. Coroa também inventaram a bunda deles. Foi-lhe dado uma capacidade. E saiu vitorioso. Vitorioso vem de Vitória, que é uma deusa. E saiu pronto para vencer. Versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê. Então teve um segundo. E saiu, versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho. Esse é perigoso. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Que cavalo vermelho é esse? Os países comunistas. PT. Tudo que é vermelho, todas as bandeiras vermelhas são perigosíssimas.
veio para matar o povo. Versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Olha só. Versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Que cavalo preto é esse? As forças armadas do mundo inteiro é preta. É preto, é ridículo. O sistema policial do mundo é preto. Polícia não tem dó de ninguém. Polícia nenhuma. Nem militar, nem civil, nem federal e nem rodoviária. Se puder, lasca com o peão. E não tem dó de ninguém, não. Os policiais, o cabra para ser policial, ele faz o juramento até contra a mãe dele. É preto, é escuro, é tenebroso. E daí, o que eles vão matar no mundo é que está fora de ordem aqui. Eu estou citando do jeito que está aqui, eu não vou colocar em ordem agora. Eles vão fazer matanças no mundo, e já estão fazendo. E vai trazer no mundo uma fome. Quem? O cavalo vermelho e o cavalo preto. Porque os policiais obedecem o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é quem está governando. Tipo assim, o Lula aí que já morreu, colocaram um boneco para assumir, dizendo que é o Lula. E o sistema Lula usa a polícia para matar e fazer coisas e coisas. O Lula é ligado aos traficantes de droga, a tudo que é ao PCC, a tudo que não presta. O sistema Lula é ligado. Mas quando eu falo que o sistema Lula é ligado, não é só no Brasil, não. Os demais países que é ligado ao sistema Lula, isso é uma máfia. É uma máfia. É uma bandidagem para matar o povo. E estão matando e judiando do povo e continuam judiando. Mas vamos lá. E eu vi, vamos lá. Vamos voltar no capítulo 5, o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Quem é o azeite e o vinho? As pessoas que pertencem ao cavalo branco que veio para vencer, não é permitido matar elas. Porém, os policiais do mundo inteiro vão fazer uma grande matança no mundo, porque o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo vai utilizar eles para matar o povo. Vamos lá. Versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo. Observa a bandeira do Bolsonaro. Amarela, que também é satânica. O Bolsonaro está no poder há 30 anos, é capitão da polícia que é preta. Será que é boa coisa? Também não. Ao meu ver, é o menos pior na situação que está aí, mas também não é bonzinho, é ruim, mau e perverso. Para começar, ele colocou Deus acima de todos, mas Deus é Zeus, a maior estátua da Grécia, é um demônio. Ele colocou o demônio acima de todos. Eu sou bolsonarista? Jamais. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte.
mata no engano de Satanás. O Malafaia, o Malafeia, é o cúmulo dos cúmulos, roubando o povo, enganando o povo, pegando o dízimo e oferta do povo, coisa que o meu pai Yahweh não aceita. Assista o vídeo que eu gravei, quem paga o dízimo está jogando o seu dinheiro na lata de lixo. Assista o vídeo. Malafaia, malafeia, enganador da população do mundo. Bolsonaro pode ser até bem intencionado, mas está enganado com o Deus que ele vive adorando. Versículo 8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. O inferno está seguindo Satanás, seguindo Bolsonaro. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, e com pestes e com as feras da terra. Olha o rolo de Bolsonaro. Quantas pessoas não foi presas aí? Sofrendo. Hã? Mas quando eu estou falando de Bolsonaro, eu não estou falando só do personagem Bolsonaro. Eu estou dizendo do sistema Bolsonaro. Porque existe o sistema vermelho, que é os petistas com os países que apoiam ele, e existe o sistema amarelo, que é o Bolsonaro com os países que apoiam ele, que já é de outro lado. E aí existe o sistema da polícia, que é o preto. Esses três sistemas que estão fazendo as danuras do mundo e vai matar uma imensidão de pessoas no mundo. De fome, com pestes, com pragas, de vários tipos. Porém, em nosso meio vai surgir um povinho, que eu já disse, que vai vencer todo esse sistema. Porque esse povo que está nesse sistema vai vir a óbito e ficarão nós no governo. E aí ao planará o nosso caminho e viveremos uma vida de tranquilidade. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.